E aí, pessoal do Finanças no Alvo, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Daniel para vocês. E pessoal, hoje eu vim falar sobre o Luiz Barsi e o fato dele ser um pouco contra os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são um ótimo investimento, de acordo com a minha opinião, né? E muitas outras pessoas também acham isso. Mas o Luiz Barsi é contra ele não investe nos fundos imobiliários. Não sei se ele é realmente contra, tá? Mas ele não investe, ele não gosta muito dessa classe de ativos. E eu vim trazer para vocês o porquê disso. O Luiz Barsi, para quem não sabe, ele é um mega investidor aqui brasileiro, né? Ele é considerado um dos maiores investidores da Bolsa, o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. Ele tem ali um patrimônio estimado em mais ou menos 4 bilhões de reais, tá? Então ele é muito rico e investe há bastante tempo já. Ele fez a carreira dele, a vida dele inteira investindo na Bolsa de Valores. Só que ele não gosta muito dos fundos imobiliários. E por que ele não gosta? Será que ele está certo? Será que ele está errado em não gostar? Bom, de acordo com a minha opinião, ele está certo de não gostar dos fundos imobiliários. Mas por que ele está certo? Mesmo os fundos imobiliários sendo uma boa alternativa de investimentos, sendo muito bom, considerado muito bom por mim e por vários outros investidores, né? Por que ele não gosta e por que ele está certo em não gostar? Porque a realidade dele é diferente da nossa. Pense, por exemplo, que você tem lá o mesmo patrimônio que o Luiz Barsi tem. A realidade dele é completamente diferente da realidade, da nossa realidade, meros mortais aqui, que está no processo ainda de construção de patrimônio. Então a gente está ali investindo todos os meses, tudo mais, colocando ali 100, 200, 300 reais, enfim, quanto você conseguir poupar e investir ali todos os meses, né? Só que ele já tem esse patrimônio formado, ele já tem muito dinheiro. Então, para ele, na estratégia de investimentos dele também, não faz sentido ele ter fundos imobiliários. E é por isso que ele não gosta muito dessa classe de ativos. E qual que é a estratégia de investimento dele? Ele opta por ações de boas empresas, geralmente são empresas muito grandes, e empresas boas pagadoras de dividendos, que ele considera, né? São empresas que pagam muito dividendo e que ele consegue montar, segundo ele, uma carteira previdenciária, uma carteira que gera renda passiva para ele, sem ele precisar fazer nada para o resto da vida dele, né? Somente com os lucros dessas empresas ele consegue ter essa renda passiva. E também, segundo ele, não faz muito sentido ele investir em fundos imobiliários, sendo que para ele, que tem um patrimônio muito elevado já, ele consegue retornos muito melhores investindo apenas na renda fixa. Então, para ele, não faz muito sentido isso. Ele correu o risco da renda variável, de investir em fundos imobiliários, no caso, para ter o mesmo retorno, já que ele investe em ações, só que as ações, diferente dos fundos imobiliários, ela tem a possibilidade de retorno muito maior, principalmente no longo prazo, né? Se as empresas são boas empresas, pagam bons dividendos, têm lucratividade e tudo mais, elas conseguem trazer retornos muito maiores do que a renda fixa. Então, nesse ponto, compensa ele correr mais risco investindo em ações. Já nos fundos imobiliários, ele teria o mesmo rendimento da renda fixa, porém com mais risco. Então, essa estratégia dele faz sentido para ele, já que ele consegue ter uma boa rentabilidade ali com os seus ativos. Não sei se ele possui uma parte na renda fixa também, deve ter, né? Deve possuir uma parte na renda fixa, ele não investiria 100% em ações. Mas, segundo ele, as ações com essas características, que são grandes, empresas maiores, já consolidadas, boas pagadoras de dividendos, elas têm o potencial de gerar mais lucros cada vez maiores, né? E elas também sinalizam que elas têm as finanças em dia, que elas conseguem continuar gerando lucro e continuar trazendo valor para os acionistas. Então, para ele, essa estratégia faz sentido. Para mim também faz, na parte das ações, tudo mais, eu invisto da mesma forma que ele. Porém, a minha carteira de investimentos, eu diversifico ela de uma outra maneira, né? Eu coloco uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, uma parte na renda fixa e uma parte em investimentos lá fora. O famoso método da arca, que o Primo Rico sempre cita nos vídeos dele, né, também. E eu passei a utilizar esse método na minha carteira, desde que eu comecei a montar ela. Eu utilizo esse método também, porque é um método de diversificação que fez bastante sentido para mim também.
E não significa que ele esteja errado de investir dessa forma, e nem que eu também esteja errado de investir o meu dinheiro dessa forma. Cada um tem a própria estratégia de investimento. Cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro, né? Então, onde você vai colocar o seu dinheiro é por sua conta e risco, você que decide, entendeu? Por isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos também, eu cito alguns investimentos e tudo mais, mas eu sempre falo que não é uma recomendação. Por quê? Porque você que tem que tomar suas próprias decisões. Então, para mim, os fundos imobiliários fazem muito sentido, eu gosto bastante deles, porque principalmente pelo lado emocional, digamos assim, pelo lado psicológico. Porque é uma coisa muito gratificante você ver todos os meses ali ter um dinheirinho pingando na sua conta proveniente desses proventos, né? Já que as ações, dependendo da forma que você escolhe ela ali, você não vai conseguir ter rendimentos, ter dividendos todos os meses pingando na conta. Então isso, para o seu psicológico, principalmente para quem está começando, é uma coisa que faz muita diferença. Para mim, ajuda muito, eu fico muito feliz quando pinga ali os dividendos na conta, quando eu entro lá na corretora, vejo que tem um dinheirinho a mais e dá para eu pegar e reinvestir esses dividendos. Então, é uma coisa psicológica, assim, gratificante você ter isso, entendeu? Então, é uma coisa que faz sentido para quem é iniciante, assim como eu. Eu estou com um projeto aqui também para esse canal, falando de investidores iniciantes e tudo mais, assim como eu, né, eu e você. Eu estou com um projeto que eu vou trazer aqui vídeos de investindo na prática. Eu vou começar uma carteira de investimentos a partir do zero, junto com vocês. Eu já tenho uma carteira de investimentos hoje, mas não é uma posição tão relevante assim, então eu considero que seria interessante eu começar uma outra carteira do zero aqui junto com vocês, para mostrar para vocês, principalmente, que é possível investir com pouco dinheiro, que é possível que você trace metas, objetivos e que você, principalmente, conclua esses objetivos e consiga atingir esses patamares ali, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, 100 mil reais. Então vou estar trazendo isso para vocês. Eu sugiro muito que vocês se inscrevam aqui no canal para não estar perdendo isso. Eu vou estar investindo aqui o meu dinheiro, mostrando para vocês 100% de tudo que eu vou estar fazendo, certo? Então se inscreva aqui no canal para não perder isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo também, que isso ajuda demais na entrega do YouTube e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, esse conteúdo de educação financeira chegue também a mais pessoas. Então é isso. Valeu. Falou. Até a próxima.